Eu tenho certeza que em algum momento você já deitou aí na sua cama e ficou pensando sobre a vida. Como é que anda ela? Ela tá boa? Você tem muitas pessoas que gostam de você? Como é que anda a sua rotina? Qual foi a última vez que você saiu lá pra fora? Essas são algumas frases que algumas pessoas até se assustam quando ouvem, mesmo se elas têm um ritmo de vida ok. Agora, imagina se uma série de vídeos de terror que tratassem justamente sobre o assunto estado mental, que não conta exatamente a sua história de um jeito literal, e sim de um jeito implícito, mas quando você passa a interpretar e vê as interpretações das outras pessoas, você passa a entender melhor, e alguns vão até se identificar. Olá, amante do terror, eu sou o Viral, e hoje a gente vai ver um horror sobre depressão, Boisvert. Bom, falar sobre o canal do Boisvert é meio complicado por um motivo bem simples. Na verdade, dois. Os vídeos não têm uma narração linear, o que é bem comum para analog horrors no geral. Só dá informações jogadas ou às vezes nem dá informações, só deixar à mercê da interpretação do público mesmo. E o segundo é que são 29 vídeos. Então é muita coisa para abordar em um vídeo só se eu fosse falar sobre cada um deles. Então eu decidi que eu vou fazer diferente. Ao invés de abordar o que acontece nos vídeos, eu vou resumir o que acontece neles e dizer as interpretações sobre cada um deles. Até porque o que acontece nos vídeos em si é meio difícil de explicar. Dá para entender, mas explicar é meio foda. Mas do que se trata o Boisvert? Pelo que eu vi dos vídeos e das próprias interpretações de geral da comunidade, Boisvert é um analog horror que surgiu lá na época em que estava rolando a pandemia. Lembra dela? Quando teve isolamento social, um monte de gente ficou depressiva por causa disso, enfim. Então, o Analog Horror vai ter como protagonista alguém chamado Ouriel, um personagem totalmente branco que tem um par de chifres na cabeça, e ele é logo apresentado pra gente no primeiro episódio. Take Care trata sobre o cotidiano do Ouriel e em como ele tá fazendo para passar os últimos dias sem se afundar ainda mais na própria depressão. E uma das coisas mais importantes que ele tem que fazer para evitar se afundar é ignorar os barulhos no porão. E quando a gente vai dar uma olhada no que tem no porão, é apresentado pra gente uma das entidades presentes nesse Analog Horror, chamada de Room, um humanoide preto com 2 chifres na cabeça e com 2 olhos assustadores na cara. Ele diz algumas frases como: "Qual foi a última vez que você saiu, que viu seus amigos? Eles são família." O que mostra como o Ouriel já não saía de casa fazia tempo, por causa da pandemia. O segundo vídeo, chamado de Tenet, a demo de um jogo que nunca vai existir, é basicamente isso, mostrando a demo de um jogo que nunca saiu. Nesse jogo, quem é o protagonista é o Ouriel, mais uma vez. Ele conversa com a recepcionista, que diz pra ele expulsar os inquilinos que as portas não estavam marcadas com um X. E assim que ele entra na primeira porta, tá tudo escuro lá dentro. E o que tem lá é uma criatura. Essa criatura pode ser representação de um dos medos do Ouriel, e todas aquelas outras portas marcadas podem conter, de algum jeito, algum medo ou insegurança. Esse vídeo meio que mostra como ele tá tentando se livrar desses medos ao pé da letra através de um jogo, ou melhor, de uma demo de um jogo que nunca vai existir. E pelo que dá pra ver, ainda tem muito o que fazer. O They Don't Know é meio que uma curva de comédia dessa série, porque ela mostra o Room no meio do que parece ser uma festa. Então, ele fala, eles não sabem. E começa a dançar loucão, parecendo que tá numa rave. Por mais que essa dança esquisita aí seja meio que um alívio cômico dessa série, ainda dá pra interpretar como estando representando uma fobia social que o Ouriel tem, ou então humanizando mais esse personagem. Burning.mp4 já volta com a história principal do Ouriel. No primeiro vídeo mostra mais ou menos como ele estava fazendo para evitar que caísse na depressão por causa do isolamento. E nesse aqui, meio que mostra que não deu muito certo. Ele de novo passa os dias vendo tudo acontecer sem fazer absolutamente nada. Então, ele vai lá no porão e, num surto, ele acaba se deixando levar e queimando as suas emoções, representando uma depressão autodestrutiva, com o Ron dizendo que ele ainda se esconde, que ele ainda tá no porão, coberto por chamas. You're still kind. You're part of the as you breathe. You're still in the base. Yeah.
Continue é um episódio que, ironicamente, é uma continuação do Burning. No episódio passado, a gente viu que deu ruim e que o Uriel acabou sucumbindo para a depressão. E neste aqui, a gente vai ver que ele tem duas escolhas: desistir ou continuar. E é apresentado pra gente essa entidade chamada de Puppeter, o titereiro. Pelo que deu a entender, o Puppeter é meio que uma representação da vontade do Uriel de desistir, o seu pessimismo em relação a tudo. Tanto que quando ele escolhe continuar, a opção muda pra sem chance. E logo em seguida é apresentado pra gente uma outra entidade, que o nome é só uma reticência, mas as pessoas também chamam ele de Dogtooth, ou dente de cachorro. O Dogtooth representaria o oposto do Puppeter. É a vontade do Uriel de continuar, de não desistir. E a forma dele seria de um cachorro, porque teria a mesma lealdade de um. E nesse mesmo vídeo, o Dogtooth mata o Puppeter, ou seja, o Uriel quer continuar. O I Met a Beautiful Angel é bem interessante porque começa a colocar assuntos divinos no meio. E eu sei, 3 vídeos seguidos com religião de alguma forma, mas calma aí. Ele cita 3 passagens da Bíblia: Coríntios 31, versículo 11, Provérbios 20, versículo 11 e Romanos 3, versículo 23. As 3 passagens, respectivamente, são o seguinte: Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse versículo basicamente está falando sobre o amadurecimento em si, e em como quando você é criança, você faz coisas de, crianças, e quando você vira um adulto, você vai deixando essas coisas para trás, ou seja, o amadurecimento. Provérbios 20, versículo 11. Até a criança mostra quem é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Esse aqui tá dizendo que todos nós, incluindo as crianças, não mostramos quem a gente é só com palavras, mas sim com ações. Então não importa se você é criança ou adulto, se você é justo ou injusto, você só vai conseguir demonstrar através das suas próprias ações. E finalmente Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu acho que esse versículo fala muito bem por si só, né? Mas é isso, todo mundo no mundo já cometeu algum tipo de pecado. Não existe ninguém no mundo que seja realmente livre deles. Até porque o ser humano é falho em muitos aspectos, se não todos eles. Mas o que dá pra fazer é se arrepender deles e pedir perdão, pra logo depois pecar de novo porque é natural do ser humano. Reparou como todos eles se complementam? Coríntios fala sobre crescer e amadurecer. Provérbios fala sobre como até as crianças podem mostrar quem elas realmente são com as ações. E Romanos diz que todos os seres humanos do mundo pecaram de alguma forma. Então, o que esse vídeo quer dizer é que conforme Uriel foi crescendo, ele foi cada vez mais conhecendo o pecado, ainda mais quando chegou na vida adulta. Então, quando foi se aproximar do anjo, que é mostrado nesse vídeo, ele foi jogado no purgatório para pagar por todos eles. Talvez o purgatório aqui não seja literal, e sim, na verdade, um espaço mental do Uriel, que está lutando para se manter são, assim criando todos esses personagens, essas entidades, que são representações dos aspectos dele, com o Room sendo o seu mais sombrio lado, uma contraparte dele mesmo. Então o purgatório, nesse caso, é meramente um espaço mental que ele criou para tentar se redimir consigo mesmo. O The Complex mostra pra gente uma nova entidade saída da mente do Uriel, o Complexo. Ele seria meio que a representação do próprio isolamento, porque no vídeo a gente consegue ver que ele tá num lugar isolado e descrito por ele mesmo como sendo infinito, e diz pra ele não respirar muito alto, porque senão vai estragar esse silêncio, e o tal Deus emplumado iria acabar arrebentando a corda. E que corda seria essa, você me pergunta? Já que a gente tá falando de depressão, coisa e tal, acho que dá pra entender que essa corda seria nada mais que o elo entre o Uriel e ela. E se por acaso o silêncio fosse quebrado, o tal Deus emplumado iria acabar com ele. E é meio que o que acontece no vídeo chamado Zoning Ordinance. Nesse vídeo, o Dogtooth, que se presume ser o tal Deus emplumado, tá tentando chegar no fundo do poço onde o Uriel tá.
Porque lá no vídeo chamado Consequences, mostra que o Auriel já tá no purgatório, pagando pelos seus pecados. Então o Dogtooth tá tentando chegar nele para que ele possa jogar o corpo do Puppeteer lá embaixo, para mostrar que ele tem que continuar. Só que quem tenta impedir esse caminho é o próprio Complexo. E ele quase consegue, mas por um deslize, o corpo do Puppeteer cai no buraco e o seu corpo é consumido, aparentemente, pelo Auriel. E assim começa a ascensão dele no vídeo chamado Ashes. Lembra que no vídeo chamado Burning, o Auriel tinha simplesmente desistido de lutar e acabou queimando as próprias emoções, assim virando o Room? Então, agora meio que chegou a hora dele renascer das cinzas, por isso que o nome do vídeo é Ashes. Ele mostra o Auriel, agora na forma original, analisando alguns jornais, e dá pra ver que o Room tenta assumir vez ou outra. Isso significa que, por mais que ele esteja tentando ressurgir das cinzas, o caminho ainda é muito difícil, e na descrição desse vídeo tá escrito o seguinte: o que vem depois das cinzas, o que contrasta com o que diz na descrição do Burning, que diz: eu fui reduzido a cinzas. Então, isso meio que confirma que o Auriel, depois de ter queimado essas emoções, tá tentando descobrir o que tem que fazer agora. Talvez seja por isso que ele está analisando essas tiras de jornal. E essa evolução é bem descrita no vídeo A Love Letter, em que o Dogtooth consegue destruir o Room, literalmente enfiando a faca nas costas dele, então dizendo indiretamente que amava ele, apesar de ser a parte mais sombria do Auriel. Então, a gente tem a tal carta de amor que o Auriel escreveu, provavelmente sendo para os anjos que ele queria tanto conhecer. A carta diz: há apenas uma felicidade na vida, que é amar e ser amado. Não esconda mais. Enfie uma faca na sua garganta. É assim que seguimos em frente. Assim, tem mais uma porrada de vídeos que, sem brincadeira, se eu fosse resumir, ia dar mais ou menos umas 1h e 50 minutos de duração. Então, para resumir todos eles de uma vez, eles basicamente mostram que a luta do Auriel contra a depressão nunca vai ter realmente um fim, pelo menos não até onde consegue se ver. Ele fica constantemente nesse looping de sair e entrar da depressão, nunca se recuperando completamente dela, porque o trauma que o isolamento teve na sua vida foi brutal demais para simplesmente ser apagado e superado desse jeito. Então, ele vai ter muito mais trabalho pela frente. Então, basicamente, a história do Bois Vert é o seguinte: Auriel é uma pessoa que pode ou não ser a representação do próprio autor da obra, que está passando por uma depressão ferrada que se agravou por causa da pandemia, ou ela pode ter surgido na pandemia. E com isso ele começou a criar um monte de histórias e personagens na sua própria cabeça, criaturas que representam algum aspecto dele mesmo, com o Room sendo a literal representação da sua depressão como um todo, tanto que quando ele começa a conseguir superar essa depressão, o Room é derrotado, mas sempre acaba voltando de algum jeito, mostrando que a batalha contra isso pode ser um ciclo que nunca vai ter fim, mas vai ficando mais fácil com o tempo e com a prática. Muitas pessoas dizem que o criador desse canal criou essa série de vídeos com esse estilo de arte meio surrealista e psicodélica para justamente expressar o jeito que ele ficou na pandemia. E o Auriel não seria nada mais, nada menos do que uma representação dele mesmo nisso tudo. E essa foi a forma que ele escolheu para passar isso, de um jeito que fizessem as pessoas pensarem e resolverem enigmas. Porque, por que não, né? Ele mostra que é importante você não desistir de lutar contra a depressão, de continuar, porque a vida é bela. Talvez encontrar uma pessoa que você ame ajude nessa luta, ou se não, começar a se amar também. Isso é ainda mais importante do que você encontrar realmente alguém. Não vai ser todo mundo que vai pegar essa história de primeira. Eu, pelo menos, penei bastante para conseguir entender o que esses vídeos queriam dizer, porque se você assistir ele só na intenção de ver as imagens passando, meu amigo, você não vai entender nada. E quando começa a fazer sentido, entra mais um personagem e tudo para de fazer sentido mais uma vez. Então tem que saber bem olhar nas entrelinhas. Ou você vai nos comentários e procura alguém que é mais observador que você, ou melhor ainda, vai lá na Fandom Wiki e procura pelos episódios e pelos personagens. Se eu fiz isso? Não, claro que não. Você acha que eu sou desses? Enfim, Bois Vert nos dá uma história muito bacana sobre alguém que tá tentando superar sua depressão de um jeito bem diferente. E também mostra que não é nada fácil, sempre tendo altos e baixos. Não importa o quanto você tente lutar para sair dela, o caminho sempre vai ser difícil, mas vai se tornando mais tolerável com o tempo. E se você tiver pessoas que te apoiem, ela ainda vai estar lá, mas vai ser tão pequena que talvez você até se esqueça dela.
e consiga, talvez, viver uma vida normal. Quem sabe? Bom, me diz aí nos comentários o que você achou desse Analog Horror. E agora, um salve para os abençoados que se tornaram membros. Se você quiser dar um apoio maior aqui para o canal, assine um membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Nyarlathotep. Os benefícios são ter o comentário destacado com o selozinho ali do lado, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Essa lista que está passando na tela é atualizada uma vez por mês. Então, se você quiser garantir o seu nome aqui, já vai assinando aí embaixo, ok? É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.